E agora, então, eu passo a palavra para o professor Antônio Cláudio Kozikowski Júnior, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela PUC do Paraná, pós-graduado na Academia Brasileira de Direito Constitucional, é professor de Direito Constitucional no curso de Direito da PUC e é coordenador do curso de Direito na Pontifícia do Paraná. O professor, então, hoje vai tratar sobre música e democracia. Professor, fique à vontade e muito obrigada. Então, eu retomo agradecendo o convite, né? Eu faço na pessoa da Ariê, parabenizo a professora Aline pela fala. Eu sempre tive certeza, professora Aline, que DC Comics é muito melhor que Marvel, e o Watchmen é uma prova concreta disso, né? Eu vou fazer uma abordagem e vai coincidir em termos de período, sabe, professora? O Watchmen ele foi criado ali em 86 e 87, e o recorte que eu quero falar sobre direito e música vai bem nessa linha também, né? Antes eu queria só fazer um agradecimento, assim, ultra especial à Miriam, né? A Miriam é uma pessoa que desde o primeiro momento eu vi nela um talento, né? E aquela monitoria que ela sempre fala, que ela foi conquistada com um 10 maravilhoso, mérito absurdo dela, e a Miriam, eu me renovo na academia quando vejo a Miriam, né, vendo tudo que ela faz, tudo que ela participa, é uma pessoa extraordinária, e eu falei para ela um dia, né, ela sempre me chama de mestre, e eu falei, Miriam, você é a pessoa que vai superar o mestre, eu tenho absoluta certeza disso, tá, e eu tenho muito orgulho de você. Eu vou fazer uma abordagem hoje sobre música e democracia, e até por conta, a Miriam, porque é muito querida, né? Ela divulgou ali o flyer, né? A tema a ser divulgado. E eu falei para Miriam, eu estou numa correria, eu não consigo parar para pensar num tema que esteja à altura, né? E ela sempre gentil fez ali o tema será revelado depois. E aí um dia eu decidi, eu tive um insight assim, falei, não, escuta, eu sou professor de Direito Constitucional. Na verdade, eu não sou professor de Direito Constitucional, Miriam. Na verdade, eu sou guitarrista, né? Eu sou guitarrista, direito para mim é esporte, a minha profissão é guitarrista. E aí, eu falei, por que não falar sobre música, né, e democracia? E aí, eu também, quando separei esse tema, normalmente, quando a gente vai falar de música e democracia, normalmente a gente pensa em coisas como Geraldo Vandré, né, que de fato teve um papel extraordinário ali no processo de redemocratização, quando ele escreveu a canção, né, Vem, Vamos Embora, Esperar Não É Saber, ele estava mandando um recado muito interessante, e também o próprio Chico Buarque, que tem um papel fantástico no que diz respeito à reconstrução da democracia no Brasil. Normalmente, quando a gente fala de música e democracia num contexto brasileiro, a gente pensa nesses autores, né? Só que como eu não tenho um preparo para falar sobre MPB, eu vou falar daquilo que eu gosto, né? Que é rock. O rock da década de 80 e 90 e suas implicações com a democracia. Porque, sabe, Miriam, eu adoro rock e eu nasci em 1980. E nasci no interior de São Paulo, e eu me recordo que na frente da minha casa morava uma pessoa que era mais velha e tinha discos, e eu, assim, com 7 anos de idade, eu atravessava a rua, ia lá na casa dele e eu pegava um disco do RPM, e eu adorava RPM, adorava, 7 anos de idade eu adorava RPM. Só que, obviamente, eu não conseguia fazer uma análise naquele momento da letra, eu gostava da melodia, eu cantava coisas que eu só fui entender mais tarde o que era, né, obviamente. Mas a primeira banda que me chamou assim, a atenção foi o RPM, e justamente o RPM que teve todo um papel aí, no processo de redemocratização.
Antes, enquanto eu estava procurando, sabe, Miriam, a Yari, a professora Aline e todas e todos, né, os referenciais para fazer essa conversa, eu até achei uma notícia interessante, né, do papel aí da interface entre o rock e a democracia, né. Os Estados Unidos bancou bandas de rock da Venezuela para promover democracia no país. Isso é uma notícia de 2020, de maio de 2020, mas o documento era lá de 2011, né? Então, de fato, o rock sempre foi um espaço aí para a luta pela democracia. Quando a gente olha a trajetória da música no Brasil, do rock no Brasil, a gente percebe o seguinte, e depois eu até vou colar no chat para vocês um link de um artigo de um professor que é da PUC, que ele fala desse movimento. O rock, na década de 80 e 90, o rock ocupava, me parece, o espaço de reclames por democracia e por justiça. Isso meio que se perdeu ali pela década de 90 e esse espaço acabou sendo ocupado mais pelo rap, enfim, que também é um espaço aí de politização muito importante. E hoje em dia o rock e os outros gêneros acabam cantando mais coisas do dia a dia, da vida, mas ele teve um papel muito importante, né? E a primeira banda, como eu falei, que marcou assim, foi o RPM, né? O RPM que, para mim, RPM sempre foi rotações por minuto, porque é uma expressão de automobilismo, né? Mas na verdade não era revoluções por minuto. O nome da banda era Revoluções por Minuto. E o RPM, ele tinha uma música que me marcou, né, que era a Alvorada Voraz. A Miriam estava falando no começo sobre a primavera, sobre o renascimento, achei sensacional a fala, e tem tudo a ver com a Alvorada Voraz, que é uma música de uma melodia extraordinária, né? O Paulo Ricardo, alguém comentou ali no chat, ele é espetacular, ele cantava muito bem. Inclusive um deles, aqui o PA, né, que era o baterista, ele acabou morrendo aí esses dias, mas o Paulo Ricardo era um cara extraordinário e ele escreveu essa música Alvorada Voraz, que eu só fui entender mais tarde, a profundidade, né, e o grito ali pela democracia, né. Obviamente eu mal sei tocar guitarra, quem dirá cantar, então só vou ler algumas coisas aí para vocês da letra que me chama sempre a atenção, né. Ele começa na primeira estrofe, na virada do século, alvorada voraz, nos aguardam exércitos que nos guardam da paz. E que paz, né? Ele já estava fazendo ali na década de 80, na virada do século, uma grande correlação com o momento que a gente virava, e exércitos que nos guardavam de uma paz que sabe lá qual era, né? Talvez não fosse a nossa, fosse a deles. E ele vai adiante, né? E ele fala ali, fardas e forças forjam as armações, e aí ele vai trabalhando até com a questão de clique seco, revólver, aponta em meu coração. E aí, mais tarde, ele até a última estrofe, eu acabei não colocando aqui, mas era uma estrofe que falavam assim, juram que não torturam ninguém. A frase era essa, juram que não torturam ninguém, fazem assim para o nosso próprio bem. Eu acabei não colocando essa frase, mas ela talvez fosse a mais emblemática da música. E ouvindo a professora Aline falar, eu concordo absolutamente com ela. A linguagem do direito é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que não conecta, sobremodo na década de 80, né, professora Aline, quando o IDH do Brasil não era tão alto, não que seja hoje alto, mas ele era mais baixo ainda, e agora o quadrinho era uma forma de comunicar, era uma forma de provocar, e a música também, porque a música é extremamente universal, né, e o RPM ele teve esse papel. Não foi apenas essa música, na minha avaliação, teve também a Rádio Pirata, que é espetacular a música, né, onde ele conclamava ali as pessoas a fazerem a revolução, né, façam a revolução. Está no ar, está nas ondas do rádio, no submundo repouso repúdio para com aquele contexto ali de ditadura, e que a gente deveria ocupar um espaço nessa decadência. Então, eu, com 7 anos de idade, eu balançava a cabeça só, mas eu não conseguia entender a profundidade da mensagem que estava sendo passada, que é algo espetacular do RPM, né?
toda a obra dele vale a pena ver, né? Especialmente aquele disco ao vivo deles, que é muito bom. Também no rock brasileiro, né, a gente tem outro referencial extraordinário, que é o do Legião Urbana. Né? E assim, você pode não gostar de rock, você pode não ser, enfim, no seu estilo mais próximo aí das suas afinidades, mas é impossível que alguém não conheça essa música, é impossível que alguém não conheça O Que País é Este, né? Onde ele faz ali, é verdade que ele escreveu essa música em 87, então já estava também a redemocratização engatilhada, era mais confortável, mas isso aqui foi o hino, né? O hino para a virada. Hino onde ele falava, ninguém respeita a Constituição, mas não era necessariamente a Constituição de hoje, né? Ele cantou isso no contexto da Constituição de 1967, emendada pela de 69, que era de fato uma Constituição puramente instrumental, não servia para nada, diferente da que a gente tem hoje, que com todos os seus defeitos enfim, melhor, muito melhor do que aquela, né? Isso só para ficar no rock nacional. Mas, obviamente, a gente tem muita coisa boa, né? Também correlacionando música e democracia no plano internacional. E esta que eu trago aqui, eu vou recomendar um videozinho para vocês verem no YouTube depois, que é o Metallica. Assim, primeiro que Metallica é Metallica, né? É a segunda, na minha opinião, melhor banda de heavy metal da história. Eu adoro Metallica. Esta não é a formação relacionada ao vídeo que eu vou mencionar daqui a pouco, né? O Trujillo, que é o baixista, não é o baixista da época. Mas a questão Metallica é surreal, concordo. Agora, imagina assim, Juliana, imagina você morar em um local, eu até vou colocar isso aqui para vocês, imagina morar em um local onde a cultura ocidental foi banida por Estado, a liberdade foi eliminada em favor da centralização do poder e o Estado se apropriou de todas as propriedades do país, decidindo no que e como você deve trabalhar. Essa era a União Soviética do contexto da década de 80. Mas a União Soviética era uma democracia. Eu ouso discordar um pouco, até porque Metallica era proibido na União Soviética. Então, se o Estado diz para mim o que eu não posso ouvir, tem alguma coisa errada, né? A própria Alemanha, ela publica o Minha Luta, do Adolf Hitler. Obviamente, é uma edição que tem as anotações do contexto histórico, para que toda aquela barbaridade não se repita, mas um Estado que diz para mim o que eu não posso ouvir, não me parece muito, muito razoável, né? E aí, o que aconteceu? A União Soviética ela acabou no dia 26 de dezembro, salvo engano, de 89, né? Aliás, de 91, e em setembro foi feito o Monster of Rock de Moscou. E ali, 1.600.000 pessoas se reuniram debaixo de paulada para assistir um show de rock. Claro que já não havia mais a repressão já não estava mais tão dura quanto era, mas aquilo aí foi um marco. Assim, tem documentários que falam como o Metallica acabou com o socialismo na União Soviética. E isso que está atrás de mim aqui, isso aqui tem um documentário também falando esse disco aí numa chapa de raio-x. Era Bone Music. O que era Bone Music? Não podia comercializar disco, não podia vender Metallica, não podia vender Ozzy, não podia vender Black Sabbath, não podia vender Bon Jovi, porque Bon Jovi é a coisa mais americana, né? Mais americana que Bon Jovi é impossível. E aí as pessoas contrabandeavam os discos e pirateavam o disco em chapa de raio-x. Isso aqui é uma chapa de raio-x com enfim, a impressão de um disco, e aí isso vendia no mercado negro lá da ocasião. Vejam o show, é só jogar no YouTube, veja os primeiros 2 minutos do show, que é é só jogar Metallica Moscou, vai aparecer a música Enter Sandman, e a euforia e assim, as pessoas os relatos ali da época falavam que parecia um desfile militar, né? Porque tinha tanto militar no negócio, e de repente você vai ver gente militar jogando o chapéu e se matando ali no rock and roll, porque era uma coisa extraordinária. Essas fotos, elas são do show, e eu acho muito bacanas, primeiro para que você tenha uma visão do tamanho, né, do show, e segundo para que você perceba os helicópteros da União Soviética patrulhando o show.
Então tinha alguma coisa de errada, e o Metallica foi lá com todos os receios que cercavam naturalmente a apresentação, e se apresentaram. Os primeiros 3 minutos desse vídeo que já postaram aí é simplesmente extraordinário, simplesmente extraordinário. Miriam, você me avisa quando o tempo for acabando, tá, por favor. Não poderia, dentro dessa relação de arte, de direito, de democracia também, passar sem antes falar alguma coisa sobre o Iron, que esta, sim, é a melhor banda do mundo para mim. Eu me recordo, eu tinha 13 anos, Miriam, mudou a minha vida, quando abri uma loja de CD na minha cidade, foi a primeira loja de CD, eu não sabia o que era Iron, porque lá na década de 80, década de 90, a gente não tinha MP3, não tinha YouTube para pegar uma música. Eu tinha que ir na casa do amigo que comprou um disco, que ganhou um disco, e pegar e imprimir. A gente emprestava CD e a pessoa entregava, né, professora Aline, falava assim, ó, não risque, hein, cara, não risque, isso aqui é difícil. E o Iron mudou a minha vida, né? Eu comprei o primeiro CD, foi o Peace of Mind, de 1983. É uma banda com 6 integrantes hoje, sem dúvida, tem 3 guitarristas, é a única banda de heavy metal com 3 guitarristas. Você tem o Adrian Smith, o Janick Gears e o Dave Murray, que são os 3 guitarristas. Esse é o Bruce Dickinson, que é o principal vocalista de música de heavy metal do mundo. Bruce Dickinson, que além de vocalista, ele é o piloto do avião. Eles têm um 747 para fazer as turnês, e é ele quem pilota o avião. Se você olhar as músicas do Iron, você vai notar uma relação intensa entre direito, democracia, fatos históricos. Eu só trouxe uma aqui para ilustrar, que é a Aces High, do disco Power Slave, que abre o Power Slave, e essa música, inclusive, acaba abrindo a maior parte das turnês dele até hoje. Essa música, ela retrata o contexto da Segunda Guerra Mundial e do conflito aéreo entre a Força Aérea Britânica e a Força Aérea Alemã. E a primeira estrofe, na verdade não chega a ser estrofe, né, mas a música abre com um discurso do Churchill para na ocasião, incentivar ali os militares, enfim, os soldados a fazer a defesa de uma democracia que se opunha fortemente ao contexto do nazismo. The Trooper conta a história de um soldado, Run to the Hills conta a história também de uma guerra civil americana, e tudo isso faz parte do Iron, né? Indo mais para um campo pop, Miriam, mas ainda assim espetacular, né? O próprio U2. O U2, assim, eu acho que é uma das bandas que marcou a presença, assim, na década de 90 e anos 2000, na politização e na luta pela democracia, né? O Bono Vox é um cara espetacular, e eu, assim, não conheço tanto o U2 quanto conheço as outras bandas, mas todo mundo também, obviamente, já ouviu falar de Sunday Bloody Sunday, né, que é a música que acabou fazendo ali uma crítica, né, ao massacre que ocorreu lá na Irlanda, em 30 de janeiro de 72. Foi uma passeata lá com mais de 10 mil manifestantes que buscavam questionar alguns fatos relacionados à liberdade de crença, e também julgamentos que estavam sendo feitos ali me parece assim, um devido processo legal, e aí fizeram uma marcha e acabaram fazendo a repressão à marcha. Só que eu até talvez tenha uma foto aqui, não vou ter, né, uma foto boa, mas você acha, você pode colocar ali fuzilaram lá 14 vítimas, tinha idoso, tinha crianças morreram, fuzilaram de frente à marcha, né? E aquilo ali ficou conhecido como o Sunday Bloody Sunday, que virou um hino, né, em busca pela democracia. Então, existem várias bandas que trazem todo um arcabouço de letras, de contextos relacionados à democracia. Aqui alguém no chat falou, o Civil War do Guns é espetacular. O Civil War do Guns também tem 8 para 9 minutos lá de música, começa também com um trecho de filme, né, eu não me recordo, acho que é o
cara, eu já lembro o nome do filme, que começa a Civil War, um discurso ali de um soldado, e Civil War é espetacular. Eu acho que o que resume muito bem, né, o que eu quero passar para vocês, é a abordagem que a professora Aline falou. A professora Aline, acho que ela foi extremamente certeira quando falou que a cultura pop, ela alcança espaços que o formalismo do direito não alcança. Se eu fizer uma música de rock, de funk, do que for, numa comunidade qualquer, ela vai ter um apelo? Vai, talvez diferente de um apelo de uma aula formal sobre democracia. Quando a gente vai criando o contexto, eu acho que a democracia surge, né? Teria muito mais, né, Miriam, para falar System of Down. System of Down, sim, a cada 9 letras, 10 são política e crítica a fascismo, a nazismo, a tudo, né? System of Down, que tem a Lonely Day, que é espetacular, jogue assim Lonely Day no piano e veja assim seu cérebro derreter ali de emoção, porque é uma coisa extraordinária, né? Eu acho que era isso, Miriam, né? Era uma conversa sobre o que é o direito, a democracia e a música, costurando isso tudo, se apoderando daqueles espaços que o direito não chega, né? Eu sou um apaixonado por música, sou também um apaixonado por direito. Eu estou vendo aqui a Paula Schier no chat. Eu suponho, Paula, que você seja filha do Paulo, né? E o Paulo foi meu primeiro professor de Direito Constitucional na faculdade, e o Paulo me ensinou a gostar de Direito Constitucional pelo amor, né, que é sempre bem típico nas exposições dele, e para mim, especificamente em relação à dor, né, porque eu peguei final, Paulo, lá do Direito Constitucional, consegui passar, mas eu acho que foi o medo de pegar ali uma DP com o professor Paulo que me fez gostar um pouquinho do direito constitucional, tá? Então, acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade de discutir coisas que eu amo, que são música e direito, e parabenizo novamente aí a Noma pela exposição, tá? Miriam, muito obrigado, Ari, obrigado.